Bem, seja bem-vindo a este culto de adoração, este culto da busca do Espírito Santo. Sabemos nós que Deus opera pela sua palavra, então se você crer na palavra, tudo é possível. Creia na palavra de Deus e o impossível se torna possível. Vamos abrir nossa Bíblia, gente? Seja bem-vindo, né, o mês de setembro, começando hoje, né, gente? Dia 1º de setembro, vai ser um mês de bênção para nós, amém? Vamos abrir a Bíblia em Romanos. Vamos abrir a carta aos Romanos, capítulo 15. Nós vamos começar a partir do versículo 18. Capítulo 15, no versículo de número 18. Nós, em nossas vidas, nós temos uma dificuldade. Todo ser humano que é verdadeiro, que é sincero, toda pessoa que quer levar uma vida séria diante de Deus, diante dos homens, todas essas pessoas, elas precisam entender como elas estão falando e por quem elas estão falando. Existem duas coisas importantes. Primeiro, eu só consigo falar com certeza, com firmeza, aquilo que eu acredito. Amém, gente? Dê atenção que eu já estou começando a mensagem. Eu só consigo falar com firmeza de algo que eu tenho certeza no meu coração. Você já tentou explicar para alguém alguma coisa que nem você sabe? Levanta a mão quem já fez essa besteira. Tentar ensinar alguém a fazer uma coisa que nem você sabe. E vamos falar bem a verdade, o ser humano ele é muito passível disso. Nós vemos muitas pessoas que às vezes falam, não, faça assim que vai dar certo. Mas na vida da pessoa mesmo, ela não está fazendo aquilo. Então, aquilo que nós não estamos fazendo, nós não somos autoridade para pedir para alguém fazer. Então, nós temos que aprender pela palavra como que devemos agir, para que aquela palavra venha agir primeiro aonde? Na minha vida, no meu coração. E aí, então, essa palavra seja a autoridade na onde, irmãos? Na minha boca. Para que a hora que eu abrir a minha boca, aquela palavra, daquilo que Deus fez da minha vida, Ele também faça na sua vida. Amém? Por isso que Davi falou, eu não falo de coisas que eu não creio. Se você não crê de todo o coração na palavra do Evangelho da salvação, você não fala de salvação. Você não fala de Jesus. Você não anuncia Jesus. Você não apregoa o Evangelho para ninguém, nem com palavras, nem com atitudes. Porque você não está colocando aquilo como a verdade da tua vida. Você está entendendo onde eu estou chegando? Nós temos que ter essa certeza. Existem coisas que nós não vamos ter autoridade para falar, não que a palavra não dê a autoridade, mas nós não teremos firmeza para falar daquilo que estamos anunciando, se nós não estamos vivendo em nossa vida pessoal. Se falamos de fé, temos que praticar fé. Se falamos do amor, temos que praticar o amor. Se falamos de perdão, temos que praticar o perdão. Então seria, como diz o próprio Senhor Jesus, hipócritas. O que é a pessoa hipócrita? Se você for fazer uma pesquisa, hipócrita é como se fosse um ator. O ator é aquela pessoa que faz uma encenação de algo que não é verdade, não é real. Uma encenação é uma coisa que a pessoa está só mistificando ali, ela só está tentando fazer, como que diz, um enrolation. Ela está tentando mostrar que é alguma coisa que, na verdade, ela não é. Então, nós temos que entender, só temos autoridade para falar de algumas coisas quando aquilo nós praticamos. Então, quem que é o nosso espelho? Quem que é a nossa referência? Jesus, porque tudo que Jesus falava, ele falava de onde? De Deus, ele falava do Pai. Ele disse, eu não vim fazer minha própria vontade, mas vim fazer a vontade do Pai que me enviou. Diga graças a Deus. Não deixe o sono dominar você não, amém? Você tem que estar avivado para Deus operar em você. Quando nós falamos da palavra, nós precisamos entender que se a palavra vem ao meu coração e eu não a recebo de bom grado, eu não consigo transmitir. Então pense, talvez para alguns que estão aqui, ou você que está em casa, talvez, para você é um dia que você tem para ter contato com a palavra. Quem teve uma semana bem cheia de coisas dessa semana que passou? Pastor, é tanta coisa, tanta atividade, é pensar em pagar isso, pensar em ganhar milhões. É pensamentos de coisas para resolver com filho, com família, tantas coisas que são para se resolver, que às vezes nós temos tão pouco tempo precioso para Deus. E a ausência deste tempo precioso faz que fiquemos muito ralos, muito falhos no que diz respeito ao conhecimento das coisas
de Deus. E se eu não conheço as coisas de Deus, eu não consigo aplicar. Se eu não sei aplicar, eu não vou conseguir ganhar as pessoas para Jesus. Eu não vou conseguir fazer que elas convertam o seu coração mal à conversão verdadeira, que é ser uma pessoa de Cristo. Aí o Paulo chama a atenção. Preste atenção, eu quero fazer essa mensagem bem fácil de entendimento, segundo aquilo que Deus falou no meu coração. Diz no capítulo de número 15, a partir do versículo 18, eu começo com vocês dizendo assim: porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha? Ponto. O que o Paulo está falando? Olha, antes de anunciar para vocês, eu vivo isto. Você pode falar comigo? Antes de anunciar para qualquer um, eu tenho que viver isto. Então, antes de anunciar que Deus é bom, eu tenho que ver esse Deus bom na minha vida. Antes de anunciar que Deus cura, eu também presencio a cura onde? Na minha vida. Pastor, eu sei que Deus livra a família. Eu também vou presenciar esse livramento da minha família, na minha casa. Então ele fala, antes mesmo, eu não teria coragem de falar nada do que falo se Deus não tivesse feito na minha vida. Então veja aqui, irmãos, por que às vezes nós não temos aquela alegria de falar de Jesus? Porque nós estamos desesperançados. Quando você perde a esperança, quando você não acredita que pode acontecer, você não anuncia mais. Sabe quando você fala, aquele ali não tem? Não tem jeito. Aquela situação já não tem mais o que fazer. Lembra daquela palavra de João capítulo 11? Não vou entrar no texto, mas a Bíblia fala em João 11 que o Lázaro estava morto. Irmãos, inclusive quando Jesus chega ali no sepultamento, né, que está o pessoal indo embora, já se fechou ali o sepulcro, a Bíblia fala que os homens falam, Maria, Marta, parem de incomodar Jesus, porque já não tem o que fazer, ele já está enterrado. Vai tirar o homem do sepulcro de que jeito? Já fechou a pedra, não tem mais como entrar. Irmão, a roda da que se fechava de pedra era enorme. Só o trabalho para fechar aquele negócio, meu irmão, só para pensar que tinha que abrir aquele sepulcro, já dava trabalho. Você já teve esses pensamentos? Eu não vou nem tentar, dá muito trabalho. Às vezes nós somos assim. Nós nem tentamos porque achamos ser muito difícil. Então Jesus fala assim, crê somente, filho. É somente crer. Eu só tenho que crer, você não crê? Eu creio. Senhor, mas tem coisas que é difícil para mim. Então, o que o Paulo está anunciando à igreja de Roma? Eu anuncio para vocês, mesmo antes de falar, aquilo que Deus fez primeiro comigo. Eu tenho que ter essa esperança viva no meu coração. Anunciamos uma esperança viva que não está somente no que diz respeito à palavra, sim na palavra, mas essa esperança está dentro do meu coração. Pastor, o próprio apóstolo Paulo, Filipenses, alguém assistiu o Paraná na Graça, o pastor Fernando falava hoje, eu não julgo ter alcançado, quer dizer, eu não digo que já estou lá, eu não digo que já sou perfeito, mas eu estou com o objetivo de chegar lá. O que significa o objetivo? Eu estou lutando para tal. Agora, quando você perde a esperança, você para de lutar. Você fala, não adianta, eu já lutei tanto por isso, já lutei tanto por aquilo, já estou velho. Eu digo sempre, velho? Velho é o diabo, irmão. Então a gente não pode aceitar as coisas, pastor, como que eu vou falar de cura se eu estou doente? Vamos entender sobre isso então. Vamos continuar o texto, versículo 18 do início de novo. Porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios. Gentios quem que era? Alguém se lembra? Gentios eram aqueles que não eram judeus. Todo que não fosse judeu israelita era chamado, podia ser romano, podia ser grego, podia ser sírio, todos que fossem de outra fé eram chamados gentios. Por palavra e também por obras. Ele fala, eu vou anunciar para quem nunca ouviu falar de Deus. O Paulo foi chamado para pregar Deus a quem não tinha fé alguma. Irmão, vamos falar a verdade, irmãos. Tem algumas pessoas que ela tem um tipo de fé, ela profere uma fé em Deus. Ela pode ter uma fé contrária, ela pode conhecer Deus de uma maneira errada segundo a religião. Estão entendendo o que eu quero dizer ou não? Segundo a religião, mas o gentio é aquele que não defende nada, aquela pessoa que é incrédula. Até pode dizer, a pessoa que se declara ateu, por exemplo, que não tem fé que Deus existe, a título de entender que ele tinha que pregar a palavra da mesma maneira que ele recebeu para quem não tinha conhecimento de Deus.
Então, para a gente falar de Deus para as pessoas, nós temos que conhecer. Por que nós vemos tanto entendimento errado no mundo? Por que nós vemos tantas pessoas anunciando coisas que não são verdade? Porque anunciam de coisas que elas não sabem. Falam no que não tem conhecimento. Você vai na internet e procura assim, como ser salvo. Você acha que vai ter bastante mensagem boa? Mas também vai ter o quê? Muita mensagem ruim, que vai abordar coisas que não tem nada a ver com o que está na palavra. Então, antes mesmo de anunciar, eu tenho que crer. Crer no quê? Na palavra de Deus. Se o pastor Jefferson dá uma pirada na cabeça e começa a falar um monte de minhoca aqui, você vai dar crédito? Não, você tem que crer na palavra de Deus. Por isso que algumas pessoas são equivocadas, que elas procuram ajudas instantâneas. O que é uma ajuda instantânea? Que ela quer resolver o problema imediatamente. E você sabe uma coisa, irmão? Esses dias tenho feito uma bateria de exames aí, e aí a doutora falou assim para mim, assim, ó, Jefferson, é bem difícil você cuidar do seu corpo quando você quer resolver a coisa correndo. Às vezes a gente passa tanto tempo maltratando o corpo da gente, né, com alimento, sem atividade, com correria do dia a dia, e chega um momento que a gente precisa ou separa e resolve, ou a bateria acaba. Não é assim, gente? Já aconteceu com você? De você falar, meu Deus, eu não sei para onde eu vou, não sei para o que eu vou fazer. A vida, às vezes, se torna um caos. Mas você tem que entender o que você faz. Tem que ser aos poucos. Eu vou começar a aplicar pouco a pouco. Se eu preciso fazer uma caminhada, eu vou fazer o quê? Vou caminhar um pouquinho. Não precisa você fazer 10 quilômetros no primeiro dia, mas faz um. Vai fazer 1 quilômetro, 3, 4, 5, 4, você resolve, irmão. Então, às vezes, irmão, a gente só precisa começar aos poucos. Espera aí, eu estou perdendo essa esperança aqui, eu vou começar a anunciar. Eu vou começar a fazer, ainda que de pouco em pouco, eu vou começar a anunciar. Mas primeiro eu vou praticar, eu vou fazer isso na minha vida. Versículo 19. Aí ele continua falando. Pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus. Na virtude de quem, gente? Ele pregava, mas quem falava? Era o Espírito de Deus. E de maneira que, desde Jerusalém e arredores até ao Ilírico, tenho pregado o evangelho de quem? Irmão, a pregação baseia-se em falar de quem? De Jesus. A base é Jesus. Se você não se fundamenta em crer no que Jesus fala, você também não vai anunciar Jesus. Por isso é importante todos os dias. Todo dia, irmão, vai no Novo Testamento, faça uma leitura, irmão. Você pode ler no Velho também, mas todo dia vai um Evangelho. Leia todo dia um pouquinho do Evangelho, porque isso vai começar a ficar dentro de você. E ficando dentro de você, você começa a anunciar o que está dentro de você. Se você está cheio de raiva, o que você anuncia? Raiva. Você está cheio de ódio. Você está cheio de murmuração. Então, por isso, você tem que anunciar o que está dentro de você. Aí você para e pensa, nossa, os meus pensamentos só estão coisas ruins, porque você está retendo só coisa ruim. Então ele fala, eu vou anunciar, mas eu tenho pregado, não o que eu quero. O Espírito de Deus, na virtude de Deus, no poder do ensinamento de Cristo, eu estou pregando o evangelho dele, não o meu. Não é o evangelho segundo Jefferson, não é o evangelho segundo Paulo, é o evangelho de Cristo, é aquilo que Cristo nos ensinou. Continua, para terminar o 20. E desta maneira, vamos junto? Me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento. Isso aqui eu fiz questão de ler, não é o contexto do que eu estou pregando hoje, mas eu fiz questão de ler isso aqui, porque você já ouviu a expressão pescar em aquário? Sabe o que é pescar em aquário? Não. Porque, irmão, você sabe que você vê o rio, né, ou o mar. Quem já foi pescar? Quem é os pescadores aí? Você sabe que o rio tem peixe, né? Só que você não sabe. Agora, se você abrir o aquário, ele é visível, né, transparente, o que está limpo, pelo menos, né? Você vai lá e você sabe onde está o peixinho, você sabe o que ele gosta de comer. Se você colocar uma isca ali dentro, o que você faz? Você vai pegar. É absoluta certeza. Eu acho que eu acredito que se a gente pensar nesse sentido, o que o Paulo está dizendo é, eu não quero anunciar novo evangelho para quem já é crente. Ele está dizendo, eu quero ganhar pessoas que ainda não são de Jesus. Se você tentar debater com alguém, irmão, que ela já é de Jesus, que ela crê totalmente diferente do que está escrito na palavra, você vai ficar chateado. Você não tem que debater com ninguém, amém? Nós não temos que debater com ninguém. Mas vamos trazer uma coisa que acontece muito, e isso tem acontecido muito com a gente aqui, irmão. A pessoa, ela sai da igreja e ela começa a fazer o quê, irmão? Vir no aquário da Igreja da Graça de Pato Branco. E ela fala, viu, vamos com a gente lá, porque lá é mais legal.
né? Porque pescar no aquário, você sabe que tem peixe. Tem bastante peixe aqui? Ah, tem bastante peixe, pastor, mas tem gente que ela quer tirar a gente do aquário dos outros. É isso que o Paulo está falando. Gente, eu não quero ganhar a gente de Jesus, eu quero ganhar a gente que não conhece Jesus. Por que as pessoas... Irmão, eu fico preocupado às vezes, né? Que algumas pessoas pensam, não, agora eu estou na igreja certa, mas começou, foi tratado, foi limpo, passou anos. Eu acho que esse não é meu lugar. Peraí, será que isso aí não é uma coisa que o diabo foi incitando por meio de pessoas, por palavras? Às vezes as coisas vão acontecendo e a pessoa começa a ficar seduzida. Pastor, mas lá naquele aquário parece que os peixes são tubarão. Os peixes lá são tão grandes. Os peixes lá é tão maior. O que o Paulo está falando? Gente, deixa os tubarão lá. Amém, irmãos? Seja o peixinho que você é, ou o peixão, o tubarão, aonde você está. Ele está dizendo o quê, gente? Cuidado com o seu coração, para que você não queira anunciar o evangelho para quem já é crente. Não precisa chamar ninguém de outra igreja para vir para a nossa igreja, porque essa pessoa já está conhecendo Jesus. Agora nós temos que ganhar os que estão perdidos. Não é o que o Paulo está falando? Vamos anunciar os gentios. Irmãos, eu peço a Deus que todas as igrejas que pregam uma palavra, seja a Igreja da Graça, seja a Assembleia, seja a Quadrangular, seja a igreja que for, que anuncie o evangelho pleno, que seja assim, segundo o que está descrito nos evangelhos, que cresça cada vez mais. Que falte espaço nos templos do povo. Amém, irmãos? Em todas. Quando eu falo assim, é para você entender, nós não temos que pescar no aquário de ninguém. E eu vou dizer para você, irmão, que as pessoas estão vindo no aquário dos outros pescar gente, irmão. Pescar povo da igreja dos outros. O que o Paulo está falando aqui, irmãos? Eu não quero anunciar para quem tem esse espírito, eu quero anunciar quem quer Jesus. Você quer Jesus? Você não precisa de dividir seu coração. Pastor, mas ali é mais legal. Não tem uma aparência mundana esse sentimento? É tipo empresa, né? É tipo a empresa, aquela empresa ali acho que é melhor, eu vou para lá, que lá é melhor. Não é uma empresa, irmão. A casa de Deus é o lugar que você chega. Irmãos, eu sempre trato a igreja como uma mãe. Quando a gente chega na mãe com dor, o que a mãe faz? Ela acolhe. Você chega machucado, o que a mãe faz? Ela trata da ferida, ela vai lá, limpa. Se você chegar sujo em casa, o que a mãe faz? Ela vai te lavar. A igreja é assim, ela vai acolhendo, vai chegando pessoas, vai sendo limpa, vai trabalhando. Aí quando a pessoa que quer pescar no aquário, quando vê que a pessoa está limpa, está curada, está andando na perfeição de Deus, ela vem tirar a pessoa que está andando no caminho certo. E daqui a pouco a pessoa está perdida. Irmãos, toma cuidado com esse tipo de prisão maligna que o diabo prepara na mente dos outros. Por isso a gente tem que ter um cuidado, irmão. Beba água somente da tua cisterna. Não fica criando comparações que vai gerar problema. Sabia que se criar comparações gera problema? A Bíblia fala em 1 Samuel, conta quando aquele dia que Davi voltou de batalha. Vocês lembram quando Davi voltou de uma batalha junto de Saul? E ele chegando, tinha um monte de mulheres que estavam assim, falando assim, Saul derrotou milhares, porém Davi, 10 milhares. Naquela palavra, o sentimento de Saul foi aguçado pelo diabo. Não tem momentos que algumas falas nos machucam? Sabe o que é isso, irmão? A ausência de Deus. Quando você está na presença de Deus, nada te machuca, irmão. Irmão, quando você tem o filtro do evangelho aqui, faz assim comigo, assim, Jesus, põe o filtro do evangelho aqui. Porque se o diabo tentar colocar qualquer coisa entrar no seu ouvido para ir para o seu coração, não vai conseguir. Então o que a Bíblia fala? Quando Saul ouviu isso, ele falou, só falta agora pegarem a minha coroa e colocarem na cabeça de Davi? O que Davi está pensando que é? Pergunta, o que Davi fez de errado? Às vezes, irmão, tem pessoas que aquela famosa história, só falam de mim, mas nunca me perguntaram para mim aquilo que falam de mim. Nunca vieram saber a verdade. O que Davi fez? Davi não fez nada. Irmão, e normalmente a pessoa que sai de um aquário e vai para o outro, você entendeu o que eu estou dizendo? A minha expressão, usando a linguagem aqui para ficar bem claro para todo mundo. A pessoa ela nunca sai falando o que ela faz, ela só sai falando o que o outro fez. Ou você sai contando o que você faz de errado. Ninguém faz isso. Eu saí porque o pastor, eu não sei, ele não ama mais a gente.
Aí eu saí por causa daquilo. Irmão, toma cuidado, porque o Paulo está dizendo, eu só quero anunciar o evangelho. Quem quer o evangelho vai ser curado, vai ser tratado, vai ser abençoado. Agora, quem quer festa, quem quer bagunça, aí vai ficar, irmão, de aquário em aquário e nunca vai ter morada. E isso vai ser um problema, irmão. Então o Paulo está dizendo, gente, nós temos que primeiro, para falar, nós temos que crer. Grande maioria dessas pessoas que ficam nesse sentimento, que ficam nesse aguçado nessa coisa, são pessoas que não pregam o evangelho. São pessoas que não têm interesse na alma das pessoas, que só têm interesse, sabe, da visibilidade, do conhecimento das pessoas, de aparecer na mídia. Conheça o evangelho. Você só anuncia alguma coisa com veemência quando você crê naquilo que você faz. E para crer no que você faz, você tem que crer segundo a palavra. É o que o Paulo falou. Então, vamos recapitular o versículo 18? Porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito. Então, antes de eu anunciar, eu tenho que falar daquilo que Jesus fez por mim. Eu sei o que Jesus fez, eu sei do que o Senhor fez por mim. Ai, pastor, é que aqui não é do jeito que acontece lá. Claro, porque é assim que Deus tem que tratar você. Às vezes a gente está querendo que aconteça como acontece com os outros, e aí é onde mora o problema. Irmão, esse sentimento sabe o que é ou não? Alguém sabe o que é? Quando você quer ter o que o outro tem? É inveja. E o que Jesus falou, irmão? Sabe por que está multiplicando tanta iniquidade? Porque o amor está se esfriando, se multiplica a iniquidade, porque as pessoas estão desejando ter ou ser o que os outros são. Toma cuidado. Amém, irmãos? Então, quando Saul viu aquelas coisas, aquelas palavras, ele tinha que ficar feliz, irmão. Olha para o teu irmão assim, de verdade, sem brincadeira agora, sem nenhuma maldade, diga para essa pessoa assim, a tua vitória me traz alegria. Olha para o outro e fala a mesma coisa. Ficou fácil aí, né, André? Ficou fácil, né, André? Olhar para a Sabrina, meu amor, tua vitória é minha alegria. Mas quando eu digo assim para vocês, é para você entender, irmãos, a vitória dos irmãos, a vitória das pessoas que estão ao nosso lado, não é para entristecer, é para te alegrar. Mas algumas pessoas parece que a coisa é ao contrário, a alegria de uns é a tristeza de outros. Então o Paulo está dizendo, gente, eu só quero falar aquilo que Deus tem feito em meu coração. Agora, quando a gente começa a anunciar Jesus, a gente tem perseguição? Não, capaz, da onde isso? Segunda carta aos Coríntios. Quando você quer levar uma vida casta, uma vida que é realmente pautada no Evangelho de Deus, de Cristo Jesus, a gente vai ter tudo fácil. Não vai. Irmão, é muito mais fácil, meu irmão, você pegar alguém tratado, já fácil de lidar, uma pessoa já preparada. Por isso que você vê tantas igrejas abrindo do dia para a noite. Sabe? Aquelas igrejas assim, ó, aqui é a igreja das tranças de Sansão. A pessoa começa a ouvir uma pregação, já se acha? Pode falar. Já se acha pastora. Não vem comigo porque eu vou ajudar você, porque lá o pastor não faz isso. Quem lembra de Absalão? Já ouviram falar de Absalão? Fala, sim, eu lembro. O Absalão, irmão, era filho de Davi. O Absalão ficava na porta do templo, ou na porta do castelo, ou na porta da igreja. O que ele ficava fazendo? Roubando o coração das pessoas. Se eu fosse rei, olha, você teria tua causa ganha, viu? Parece o Brasil esse negócio, assim, ou não? Ah, porque assim, ó, eu faço assim, você me dá um dinheiro aqui, eu libero para você não sei o quê. Sabe essa coisa assim? Isso aí não é de hoje não, meu irmão. O Absalão roubava o coração das pessoas. Cuidado para não roubarem o seu. Como que rouba o nosso coração, irmão? Alimentando a gente com falsas promessas. Ele ficou ali na politicagem. Não, porque meu pai errou. Se você viu que meu pai não fez para o meu irmão, ele não deu sentença para o meu irmão. Gente, deixa Deus trabalhar. Às vezes nós queremos ser Deus na vida das pessoas. Cuidado para que o espírito de Absalão não nasça no seu coração. Mas deixa esse assunto para um outro dia. Vamos falando ainda acerca do que Paulo falou para a gente lá na carta aos Romanos. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 3. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Isso aqui envolve o todo. Tudo que houver de consolação
vem da onde? Vem de Deus. Toda consolação vem do Pai das misericórdias. Misericórdia é o quê, irmãos? Irmão, algo que você... Irmão, a misericórdia de Deus alcança-me mesmo quando eu não mereço. A misericórdia de Deus. Então, olha o que está escrito. O Pai das misericórdias faz o quê, gente? Ele é o Senhor de toda a consolação. Então, ainda que você esteja no pior mar de esquecimento da tua vida, sabe quando você não tem mais para onde ir? Esse Deus vem te consolar. Amém? Ele é o Deus de toda a consolação. Olha o texto. Que nos consola onde, gente? Onde vem consolo de Deus? Em toda, seja ela na família, seja financeira, seja no trabalho, seja em qualquer área, toda a nossa tribulação, há consolo da parte de Deus. Para que também possamos fazer o quê? Consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Então, para que Deus me consola em minhas tribulações? Então, a mesma consolação que me alcança, eu também devo consolar os demais. Agora, vamos lembrar do Romanos, o que ele falou? Eu só anuncio aquilo que eu creio. Eu só prego aquilo que eu tenho autoridade, que Deus falou aonde, irmão? No meu coração. Se você não crê que Deus cura, se você falar de cura, você é hipócrita. Se você não crê em... Mas pastor, eu não creio que perdão exista. Tem gente que é assim? Ah, pastor, pode ser que a pessoa esquece, mas perdoar ninguém perdoa. Quem perdoa é Deus, não é assim que as pessoas falam? Algumas pessoas falam. Então entenda, o que o Paulo está dizendo? Essa consolação me alcançou. Me alcançou na onde? Na tribulação. O que é uma tribulação? Períodos difíceis. Períodos difíceis vêm em nossa vida para trazer consolação aos outros. Então, quando passamos por tribulações e a consolação de Deus nos alcança, é para um bem próximo, é para o bem do próximo. Ah, pastor, mas eu não queria passar por isso. Sem experiências, sem você encarar as experiências que Deus permite você passar, você não teria autoridade para falar de tal. Irmão, eu sou prova viva que Deus restaura casamento. Eu sou prova viva que Deus cura. Eu já vivi cura, eu já vivi libertação, eu já vivi prosperidade da mão de Deus e vivo. Mas eu só posso anunciar aquilo que Deus faz em minha vida. Mas pastor, se Deus não fez, quer dizer que eu não posso falar? Não é que Deus não fez, eu tenho a esperança da palavra. E enquanto a esperança está viva, porque a esperança nunca morre. A esperança nunca morre. Ah, pastor, a esperança é a última. Quando morrer a esperança, acabou. A esperança nunca morre, irmão. Enquanto você crê na palavra, você pode consolar as pessoas. Agora, quando você deixa de crer nela, aí você não tem por que pregar mais. Por que pregar? Por que vir para a igreja se você não acredita? Então, por isso, quando eu falo por quê, é no sentido de algumas pessoas que estão muitas vezes, pastor, eu estou passando por muita luta, mas acho que eu vou desistir. A maioria das pessoas que eu vejo desistindo são pessoas que falam, pastor, eu tentei, mas não consegui. Irmãos, todos nós passamos por tribulações, todos nós passamos por pleitos. Alguns um pouco mais pesados, outros um pouco mais leves, mas todos nós temos tribulações. Passamos por eventos difíceis na vida. Aí ele continua, olha como ele vai abordar o assunto para a gente compreender por que são necessárias as tribulações na nossa vida. Versículo 5. Porque como as aflições de Cristo são o que, gente? Abundantes, ou seja, tem muita aflição em mim, em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Ou seja, quanto mais eu passo por essas tribulações e a consolação de Deus vai me alcançando, essa mesma consolação serve para que seja também exemplo para os irmãos que estão em tribulação. Quer dizer, pastor, como é que você vence isso? Como é que o senhor suporta isso? É a consolação de Deus. Sem ela a gente desistia. Desistia ou não desistia? Então a vossa maneira de encarar, de crer na palavra, faz que outros se animem. A Bíblia fala que uma brasa... O que significa uma brasa acender a outra, irmão? Está um apagado, desanimado, o que você faz? Presta atenção, quer ver? Quem já teve médico em casa? Você nunca teve uma avó que dizia assim, é só tomar assim, assim, assim. Então você já teve um médico em casa. Você entendeu o que quer dizer, né? Irmãos, tem gente que fala assim, estou sentindo uma dor assim nos quartos. Vocês nunca ouviram isso?
Oh, meu Deus, acho que é só lá na minha região que fala isso. Ou, estou sentindo uma dor nas cadeiras. Ah, mas começa como? Ah, começa assim no meio das costas. Ah, começa, mas vai descendo, aí começa a doer assim também. Ah, isso aí é sério, hein? Isso aí é uma coisa bem, a pessoa já não está bem, ela escuta assim, você vai morrer. Isso é consolação? Espera aí, olha, eu escutei esses dias lá no Show da Fé, uma pessoa que estava igual a você. O missionário falou assim, ó, agora, em nome de Jesus, você que está com dor nas costas, você vai ser curado. A pessoa começava uma dor no meio das costas e desceu assim para os quartos, para as cadeiras, mas sumiu. Quer dizer, esses testemunhos são o quê? Consolação para alguém que esteja enfrentando isso. E eu vou dizer para vocês, irmão, alguém já teve enxaqueca? Irmão, eu vou te contar uma coisa. Diante de Deus, que eu, assim, na minha concepção, era algo muito sério. Eu não tive diagnóstico, tá? Até porque eu não procurei. Mas desde criança, desde ali dos meus, que eu me lembro, sei lá, 12, 13 anos de idade, eu me lembro de ter mas muita dor de cabeça. Mas dor de cabeça, assim, a ponto de ter náuseas, de chegar a vomitar de tanta dor de cabeça. Alguém já passou por isso? De dor de cabeça mesmo. Aquela coisa horrível, aquela pressão na cabeça, enxaqueca, aquela coisa terrível, aquela cefaleia terrível. Irmãos, eu passei sofrimento assim, até quando casei, até quando cheguei e conheci Jesus. Eu aprendi a determinação. Toda vez que começava a doer minha cabeça, eu falava, em nome de Jesus, demônio, Jesus já me curou. Essa dor de cabeça vai sair agora. Eu lembro de quantas e quantas vezes, minha esposa, se ela tiver, ela está na escolinha agora, mas se ela tivesse, ela ia comprovar comigo. Quantas vezes eu ia para o trabalho e eu tinha que ir para o hospital, pronto-socorro, tomar soro de tanta dor de cabeça. Irmão, era uma coisa terrível. Irmãos, e trabalhar, fazer alguma coisa com dor de cabeça, quem já teve sabe o que eu estou falando, qualquer dor, fazer qualquer coisa com dor é horrível, não é verdade? Mas eu aprendi uma consolação da palavra, Isaías 53, a Bíblia fala, verdadeiramente, ele levou sobre si as minhas doenças e enfermidades. Espera aí, eu não vou aceitar esse negócio. E comecei a combater contra aquilo, irmão, graças a Deus, nunca mais a dor de cabeça me incomodou. Eu não sei, irmão, podia ser lá, talvez ser uma coisa que estava crescendo na minha cabeça, podia ser um nódulo, podia ser um demônio ali querendo colocar uma coisa terrível na minha cabeça, mas o Senhor fez a obra. Quando alguém fala de dor de cabeça, vem aqui que eu vou orar por você, porque eu sou perito nisso, Deus fez isso na minha vida. Deus tirou a dor de cabeça que eu tinha. Amém, Jesus? Eu carregava essa dor, mas pastor, como é que fez? O senhor fez tratamento? Orando, crendo em nome. Foi no primeiro dia? Há casos que na primeira oração resolve tudo. Amém, irmãos? Mas há casos que você precisa de ter uma esperança na palavra, uma confiança, uma fé. E essa fé foi aumentando, até que nunca mais me incomodou. Irmãos, e às vezes, você sabe que assim como a palavra diz, o diabo ele tenta voltar. Algum momento sente aquela dorzinha de cabeça, aquele incômodo. Opa, ei, ô demônio, você já saiu e você não volta. Quer dizer, é uma consolação de Deus. Deus me consolou com esse milagre. Amém, Jesus? Hoje nós somos o quê? Peritos em tal coisa. Quer dizer, eu tenho autoridade. O Paulo não falou, eu hoje falo daquilo que Deus fez em mim. Então nós temos que ter essa viva esperança, porque as nossas maiores tribulações têm um motivo, para que essas tribulações, alcançando com a abundância da consolação de Deus, faça que outros também conheçam o Deus que eu sirvo. Amém, Jesus? Voltando, versículo de número 6. Mas, se somos atribulados, é para quê? E, o que o Paulo entendeu? Essas tribulações que eu passo têm um propósito. Então, ainda que sejam tempos difíceis, irmãos, tem pessoas que se ela contar a história dela para você, você chora. Quem já assistiu novela da vida real no Show da Fé? Não tem novelas que fazem a gente falar, meu Deus, como Deus muda vidas. Irmão, tem umas histórias, irmão, que a coisa assim, fala, Jesus, como é que isso aconteceu? É só Deus, irmão, é a consolação de Deus. Então o Paulo chegou a uma conclusão, ele pregando, ele anuncia, gente, ó, meus amigos de Corinto, se essa grande tribulação que eu passo, é porque eu sei que Deus está enviando consolação através dessa tribulação. Não que Deus envie a tribulação, mas na tribulação Deus envia misericórdia. Ele me envia a sua graça, ele não me deixa cair. Amém? Então, você está passando por uma luta, você está sendo preparado para ser exemplo para alguém.
Não é exemplo de luta, não é exemplo de dor, mas exemplo de soberania de Deus no seu coração. Deus é soberano acima do seu problema. Você não nega a fé porque está passando por uma dificuldade. Você não despreza a Deus porque a situação não está fácil. Você continua crendo no Senhor Jesus. Você continua confiado no Senhor. Versículo 6 ainda. Ou, se somos consolados, para quê, gente? Para a vossa consolação, é a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também. Você já viu alguém, nossa, a pessoa está consagrando toda a madrugada, buscando todo dia, buscando a Deus. Aquilo não traz um desejo de você fazer o mesmo? O pastor falou, gente, vamos orar todo dia, que você faz o que nosso pastor está orando todo dia, eu vou orar igual meu pastor está fazendo. Vou fazer também como a palavra diz, quer dizer, você também se compadece até mesmo nos pleitos, até mesmo nas lutas. Então veja o que o Paulo está dizendo, olha, essas aflições, quando elas vêm no meu coração, eu sei que ainda que sejam dias difíceis, Deus vai me livrar para que Ele opere através dessa aflição, a consolação e outra pessoa seja abençoada. Amém, irmãos? Então o propósito principal de você ter dificuldades em muitas áreas da sua vida, não quer dizer que você tenha que viver dificuldade, mas são elas que testificam que você prega e você crê no que você prega. O Deus que livra Jacó, livra Isaac, livra Abraão. O Deus que livra todos eles, Daniel, Jó, que livra Ezequiel, que livra Jeremias, lhe diga seu nome, é o Deus que livra o Jefferson. Amém? É o mesmo Deus. Essa consolação me alcança. Versículo 7. E a nossa esperança acerca de vós é o quê? Firme, sabendo que como sois participantes das aflições, assim sereis também. Se eu faço parte dessas aflições dos dias difíceis que todos nós enfrentamos, quando a consolação alcançar um, vai alcançar? Alcançar todos, diga graças a Deus. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis o quê? Não ignore a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida... Irmão, esses irmãos passaram dias que eles pensaram que por pregar o evangelho, leia por gentileza a última linha, de modo tal que até da vida desesperançamos. O que significa isso, irmão? Chegou um dia que a gente falou, acho que agora é o fim, vão matar a gente mesmo. Irmão, você acha que para a gente estar aqui nessa igreja hoje, irmão, você acha que houve muita tribulação, muita dificuldade? Quem já ouviu falar que o missionário já foi preso, foi levado para depor, para falar porque estão pregando de Jesus aí, porque estão curando pessoas aí? Vocês já ouviram falar isso? Já procuraram estudar sobre o ministério que você participa? Porque não foi fácil, irmão. Tem pessoas, como aqui, olhando aqui agora a irmã Hilda, né, 30 anos quase de igreja, que lembra do começo, irmão, da dificuldade para conseguir deixar a porta da casa de Deus aberta, para sustentar o pastor, às vezes, com dificuldade na igreja, com a esposa, com o filho, com luta. Quem viu, né, como alguns talvez não tenham esse entendimento, mas quem vê hoje não sabe as aflições que se passaram para chegar até aqui. Então, o que o Paulo traz referência? Gente, vocês não sabem o que se aconteceu em tantas áreas desse mundo para que o evangelho chegasse ao teu coração aqui hoje na Igreja da Graça de Pato Branco. Ou em qualquer outro lugar do mundo onde anuncia-se a palavra. Você não sabe como que foi para chegar até aqui. Mas ele fala, vocês não sabem. Até pensamos muitas vezes que matariam-nos. Irmãos, tem coisas que aconteceram aqui em Pato Branco. Quem é do tempo do pastor Gilmar? É do tempo do pastor Gilmar? Vocês lembram quando começou a implantação da TV? Irmão, o pessoal ia lá e desligava o transmissor da gente, irmão. Eles arrombavam o transmissor porque eles não queriam que os crentes pregassem na TV aqui em Pato Branco. Isso aqui é só uma vírgula, irmão. O que aconteceu já tantos e tantos... Irmão, a luta é grande. O pleito é grande, porque quando a luz aparece, as trevas, ela não quer ir embora, irmão, mas ela tem que sair. Nós temos que crer na palavra. Então, se ainda que tenha agravos a ponto de perder a vida, a ponto de se entregar completamente, eu estou disposto. Porque isso vai trazer esperança para muita gente. Quando você lê na Bíblia que o Paulo naufragou, quando você lê na Bíblia que o Paulo passando por um dia que ele acabou de converter-se, ele teve que ser colocado num cesto, ser jogado para fora da muralha, para que não matasse, não prendesse o Paulo como queriam matá-lo. Você olha para esse cesto, não te traz esperança? Puxa, esse homem passou para a beira da morte para poder pregar a palavra. O que você passa para poder pregar a palavra? Ah, pastor, eu não prego, porque você não crê. Lembra o começo da mensagem? Só falamos com autoridade daquilo que cremos.
Se você não fala com autoridade, é porque você não crê. Então, a ausência de confiança do Senhor está faltando por quê? Porque eu não estou vivendo a consolação. Não estou passando pelas lutas e crendo que Deus vai me livrar, por pior que seja o pleito. Amém? Versículo de número 9. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos o quê, irmãos? Mas em Deus que ressuscita os mortos. Sabe o que ele falou aqui, gente? Presta atenção agora. Olha, se a gente morresse, nós tínhamos uma esperança da ressurreição dos mortos. Quer dizer, podem matar o meu corpo, podem tirar o meu corpo, mas eu sei que eu ressuscitarei com Jesus. No último dia estarei com ele. Então, quer dizer, irmão, os perigos de morte eram tão ferrenhos para esses dias, que ele fala assim, olha, nós sabemos que somos sentenciados à morte mesmo. O próprio Paulo fala, somos levados ao matadouro todos os dias. Por amor de quem? Por amor de Cristo. Por amar a Cristo, você já engoliu alguns sapos atravessados? Por amar a Cristo, por fazer a coisa certa, por querer ser fiel à palavra. Irmão, é natural que você passe por essas coisas. Para quê? Mas, nossa, essa pessoa vai ficar quieta escutando uma barbaridade dessa? Eu não aguentava uma coisa dessa. Mas é que eu estou vivendo a consolação de Deus. Eu estou esperando em Cristo. Eu estou confiado na palavra. Você só faz uma coisa quando você crê naquilo. Se você não faz, é porque você não crê. Então vamos pôr numa balança como que eu estou crendo em Deus. Como que estou confiando em Deus? Porque o Paulo fala com toda alegria. Irmão, pensa esse homem escrevendo essa carta, falando assim, olha gente, eu vou falar para vocês, eu acho que a gente está realmente entregue à morte. Nós vamos morrer de verdade. Inclusive o Paulo morreu à mão dessas aflições. O Paulo foi decapitado, gente. Só que ele fala assim, eu estou sentenciado à morte mesmo, só que eu sei que eu vou ressuscitar com Jesus. Então, quer dizer, estar disponível a Deus é passar pela pior das aflições. Mas, pastor, Deus não tinha que livrar o Paulo, mas o Paulo era o quê, irmãos? Ele era um mártir, ele era um exemplo. Nós, cristãos, temos que ser exemplo, como Jesus foi exemplo. E é até hoje. E sempre será o nosso exemplo fundamental. Versículo 10. O qual faz o quê? Nos livrou de tão grande morte e livrará. Ou seja, ele está declarando tanto aquilo que Deus já havia feito, mas também dizendo, vai vir novas tribulações? Vai vir novas aflições? Vai, mas ele também vai nos livrar. Ele vai livrar-nos, ainda que venham mais lutas. Diga amém. Então essa é a confiança do crente, irmão. Essa é a confiança daquele que fala e anuncia sem medo. Pastor, eu já não falo mais porque ele não quer ouvir. Você perdeu a fé. Você desanimou daquilo que Deus falou com você. Versículo 11. Ajudando-nos também vós. Com o quê? O que o Paulo está falando, gente? Presta atenção. Isso aqui não é um diálogo. O Paulo está escrevendo uma carta e a igreja agora está anunciando a leitura daquilo que o Paulo enviou para a igreja. O que o Paulo está acreditando? O Paulo de longe. O pastor Jefferson está preso na delegacia de polícia de Pato Branco por pregar o evangelho. Aí o pastor manda uma carta para vocês, o Marcelo chega aqui no altar e lê a carta que o pastor manda para vocês. Gente, ajuda o pastor, tadinho do pastor, meu Deus, o pastor está morrendo. O que ele falou? Eu conto com as vossas orações. É isso que ele fala. Vamos ler? Ajudando-nos também vós. Ou seja, ele está acreditando que quando essa carta chega até eles, pela ausência do Paulo na presença ali na igreja, ele fala o quê? Eu sei que vocês estão... Olha para o pastor, olha para o pastor. Você ora pelo pastor? Não responda. Você ora pelo pastor? Você ora pela sua liderança? Você ora pela sua igreja? Pastor, eu não oro nem por mim. Aí você começa a perceber quão distante nós estamos de crer naquilo que a palavra diz. Irmão, o pastor, aquela pessoa que está à frente, segundo a palavra de Deus, ele tem à sua mão uma palavra para curar, para tratar, para limpar, para prosperar, para te levantar, para te animar. Amém? Para te ressuscitar. E se o pastor está morto? O pastor pode estar morto ou não? O Paulo está dizendo, gente, o que você entende nessa fala do Paulo? Não está fácil aqui na prisão, mas eu sei que vocês estão orando por mim. Por isso eu estou crente, estou confiado. Vocês estão orando, vocês estão lutando, vocês estão vendo o pleito que nós estamos passando. Irmão, o Paulo escrevendo isso aqui, ele está dentro de onde? Está dentro de uma prisão, irmão. Ele não está curtindo em Miami, não. Irmão, existem muitas prisões que não são prisões onde coloca alguém encarcerado numa jaula.
Existem muitas prisões espirituais, gente. E nós temos que aprender. O Paulo, em várias e várias oportunidades, fala, gente, orem por mim, orem por nós, para que haja portas abertas, para que quando a gente pregar, os corações se abram. Há uma necessidade, irmão. Quando a gente esquece esse projeto de Deus, nós começamos a pensar só em quem? Nos tornamos egoístas. Achamos que só eu tenho problema, achamos que só eu tenho necessidade. Irmão, a nossa consolação, ela vai fazer que outras pessoas sejam consoladas. Mas se nós não estamos consolando, é porque nós não acreditamos mais naquilo que a palavra diz. Então isso deve acender o que na gente, irmão? Um alerta. Espera aí, mas eu não estou fazendo isso. Por quê? Lê comigo o versículo de número 11 ainda. Aí ele diz, né? Ajudando-nos também vós, com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças. Ou seja, que essas orações que vocês fazem, quando a libertação, quando chegarmos à vitória nesse pleito, vocês também sejam lembrados por aquelas orações que vocês fizeram. É isso que ele quer dizer. Irmãos, tem coisas que você faz que você não precisa receber na hora, mas o Senhor sabe que você plantou. Quando você semeia, é porque você acredita que a terra vai produzir. Irmão, a Bíblia fala de Isaac. Lembra que Isaac esteve numa terra seca? Lembra da história de Isaac? A Bíblia fala que nessa terra seca, Deus falou assim, não vá para lugar nenhum, não procure uma terra melhor, semeia nessa terra. A Bíblia fala que a terra produziu 100 vezes cada semente que ele plantou. E é a mesma medida que você planta, é a mesma coisa que você colhe? Não, a Bíblia fala que a mesma medida que você planta, ela multiplica, no mínimo, 30 vezes mais que você semeia. Você tem semeado? Você tem anunciado Jesus ao coração? Que a mesma sentença de fé, o mesmo coração de fé e de consolação que você tem, quando você fala, vai crescer pelo menos 30 vezes mais. Irmão, vou fazer uma pergunta para você. Você acha que quem anunciou o evangelho para o Romildo Ribeiro Soares, mais conhecido como R.R. Soares, irmão, você acha que esse homem acredita que aquela sementinha geraria tantos milhões de pessoas? Você acredita ou não? Ele não sabia, mas aquela semente, irmão, que foi semeada, ela frutificou muito. E até hoje, e de você? A semente que sair de você, irmão, ela vai multiplicar. Amém, irmãos? Nós não sabemos o quanto vai ir, nós não sabemos, mas ela vai crescer, ela vai germinar, ela vai florescer. Pastor, mas é difícil. Quem já semeou, quem já foi plantar no sol quente? Irmão, você vai no sol quente, irmão, a terra seca, você tem que virar a terra, tem que tombar a terra. Alguém já arou com arado? Com arado mesmo, com cavalo, boi, já fez? Irmão, é terrível, irmão. É difícil, tem. Ô, boi, vem pra cá, o boi é bravo, o cavalo é bravo, o burro é bravo. O burro não escuta, o burro, né, irmão? E puxa para lá e puxa para cá. Por isso que a Bíblia fala, não olha para trás, que o cavalo vai e deixa e vai arrastando o arado, arrancando tudo que você tinha feito. Então nós temos que ter um cuidado, irmão. Se essa tribulação está vindo na minha vida, Deus, a tua palavra vai me consolar. E eu vou ser exemplo para que outras pessoas também sejam consoladas. Elas vão vencer através do meu testemunho, através da fé que o Senhor colocou no meu coração. Amém? Eu vou terminar agora, eu só quero que você faça o seguinte. Quando nós terminarmos esse culto, você vai fazer a leitura de 2 Reis 4 inteiro. Combinado? Por quê? Eu só vou dar o exemplo, eu não vou pregar, para a gente poder terminar aqui o culto de hoje. 2 Reis 4, aliás, eu não vou ler todo o texto, porque eu não tenho tempo. Mas 2 Reis 4, a partir do versículo 8, vocês se lembram da Sunamita? Lembram? Sim ou não? Não, sim. Essa mulher, preste atenção, eu vou falar para você, depois você lê na sua casa, combinado? A Sunamita, ela tinha um propósito na vida dela. A Bíblia fala que Deus fez ela prosperar, ela era uma mulher de condição financeira da época dela. E todos os dias, presta atenção, pastor, um pouquinho agora, presta atenção só um pouquinho para você aprender o que está escrito no texto. A Bíblia fala que ele passava ali, o profeta Eliseu, todos os dias à porta da casa dessa mulher, a ponto de que chegou um dia que ela falou assim, puxa, esse homem vem de longe e ele vai sempre para o Carmelo fazer orações, o profeta Eliseu. E chega um dia que ela faz o seguinte, marido, vamos chamar o profeta para vir na nossa casa e vamos dar o que para ele? Isso é revelação, hein? Chama o pastor para dar pão para ele. Você não entendeu, né? Oh, meu Deus. Chamava-se o pastor, o profeta, e ele vinha todos os dias comer pão na casa dela. Todo dia, quando ele estava indo para poder fazer as orações, para abençoar o povo, ele passava na casa da Sunamita, porque ela preparava um café para ele todo dia.
Sustentava aquele homem no ministério. Em dias que ele saía passando jejum porque não tinha que comer, ele passava na casa da sunamita. Não, pastor, tem um pão para o senhor comer aqui, vem aqui. Amém, irmãos? Consolação. Tempo difícil, mas Deus consola, Deus não deixa faltar, amém? Aí o pastor passava ali, e aí um dia essa mulher moveu no coração, o Espírito Santo moveu no coração dela, e falou assim, olha, vamos fazer para o pastor um quartinho, para que fique mais fácil para ele, vamos fazer um quartinho no terraço. Aí tem até um estudo que eu falo sobre que ela coloca uma mesa, coloca uma cama, um candelabro, que é um candeeiro, né? Uma luz ali dentro daquele lugar, para que aquele ambiente fosse um ambiente dele estudar, de oração e de descanso. E ela faz com o seu marido esse quartinho e fala, pastor, a partir de agora, o senhor não precisa mais voltar tão longe, o senhor pode ficar por aqui e o senhor tem um quartinho para o senhor descansar. É como se fosse uma hospedagem. Irmão, quem faz um negócio desse? Hã? Irmão, é só Deus, irmão, que faz você pegar, colocar uma pessoa que você não conhece, só acreditando que aquela pessoa foi enviada? Por Deus. Você acredita que o seu pastor é enviado por Deus? Porque se você não acredita, o que o pastor prega não entra no seu coração. Se você não pratica aquilo que você ouve, você não cresce, você continua vivendo do mesmo jeito, você não flui, não vai adiante. Se eu começar, por exemplo, existem muitos ministérios, mas se eu começar a trabalhar contra o trabalho do Ministério da Igreja da Graça, falar contrário, por exemplo, que o missionário fala, você acha que vai prosperar a coisa no meu ministério? Não vai, eu tenho que seguir a mesma linha, eu tenho que seguir no mesmo propósito. Aí tá, passou então um tempo, esse homem veio morar ali, aí veio o servo, o obreiro que trabalhava com o Eliseu, e fala assim, ô senhor, você já percebeu que nós temos que honrar essa mulher e ela não tem filhos? E aí então o Eliseu olha para a mulher e fala assim, mulher, você não tem filho, né? Você é uma mulher rica, uma mulher de condições, e eu sei que você não tem filho. Então você, no tempo da vida, você vai gerar um filho. O que é um tempo da vida? 9 meses. Passando 9 meses, aconteceu o quê? Nasceu o filho, irmão. Essa mulher tinha dinheiro, essa mulher tinha muita condição, porque, irmão, não é qualquer um que abre uma casa para alguém morar de graça. Essa mulher tinha condições. Ela servia um banquete para o pastor todos os dias. Uma mulher de condições. Uma família que tinha sobrando, diga amém. Tinha sobrando. Só que acontece o quê, irmãos? Que ele percebeu falta nela. Talvez você não entenda, mas o pastor está pregando aquilo que falta em você. Não porque eu sei ou que eu ache que eu sei, mas a pregação vai tocar onde você tem falta. Amém? Onde você precisa crescer. E ali nasce aquela criança. Irmão, veja uma coisa, presta atenção que eu vou explicar agora. Quando ela preparou o pãozinho, o café, o queijo, preparou ali aquele salame, aleluia, fortalha, né? Ovo, oh, coisa boa, aquele café colonial. Quando ela preparou o quartinho ali para o pastor poder residir naqueles dias, ela imaginava que seria tão abençoada. Porque, irmão, de certa forma, entenda, aquela oração abriu a madre daquela mulher. Era estéril. A oração daquele pastor, quer dizer, ela fez algo na tribulação, ela semeou e ela já colheu. Tem coisas que fazemos que nós nem entendemos, mas Deus está vendo a sua obra. Nada passa impune aos olhos de Deus. Aí essa criança nasceu. Gente, quando a coisa é de Deus, tem problemas também? Tem, irmão, mesmo sendo de Deus. Passou um tempo, o pai leva o filho para a roça. O pai é bruto. Vamos lá, filho, vamos para a roça com o pai. Aí o menino está um sol quente de rachar. Ele está com dor de cabeça, igual o pastor tinha. Tinha, não tenho. Aí ele está no sol quente, fala, ai pai, minha cabeça, ai minha cabeça. Aí o pai fala, ah menino, vai lá com a sua mãe. É assim que o pai faz, né? É assim que os homens, papais fazem. Vai lá com sua mãe, vê o que ela tem, vai lá que ela resolve para você. O pai é mais bruto, né? E o pai não deu atenção, que era uma coisa muito séria. Aí o filho chega em casa e fala, mãe, minha cabeça, minha cabeça. A mãe faz o quê, irmão? O pai pegou no colo? A mãe pegou. A mãe pegou no colo, olha o cuidado. E esse filho morreu nos braços dela. Você já pensou a dor que essa mulher sentiu agora? Ela sai dali e ela deixa o filho aonde, irmãos? Ela pega a criança, coloca em cima da cama que ela preparou para quem? Para o pastor. Você entendeu, irmão, que isso aqui não está se tratando de um lugar específico, mas está tratando do coração?
Irmão, tem que ter um lugarzinho no seu coração que você abriga a palavra que você está ouvindo. Puxa, eu recebi, ó, aqui há um cantinho preparado só para Deus. E aí, a hora que essa criança é colocada na cama, ela levanta e vai em busca de encontrar alguém que pode solucionar, que pode ajudar. Se você procurar pessoas que estão cheias de ódio, ela vai transmitir o quê? Raiva, murmuração. Lembra que falei mais cedo? Irmão, quando essa mulher teve problema, ela foi fazer o quê? Irmão, o que as pessoas hoje fazem quando tem problema? Ela vai atrás de outra igreja, vai atrás de amigo, vai atrás do psicólogo. Mas ela não vem falar, pastor, eu estou passando por isso, me ajude. A pessoa procura conselho no lugar errado. Porque esse pastor Eliseu foi levantado para cuidar dela. E ela faz o quê, irmão? Pega o jumentinho, chama o marido. Marido, traz o jumento aqui. Ele traz o jumento. O que você quer com o pastor essas horas? Não é nem dia de falar com o pastor. Não é nem domingo para você ir na igreja. Aí ele pega e fala, ela fala, não, marido, tudo vai bem. Aí ela pega, vira as costas. No meio do caminho encontra o Marcelo. Ô, Marcelo, tudo bem? Como é que está o marido? Como é que estão as crianças? Como é que tá? Tá tudo bem, tudo certo. E o filho? Morto dentro de casa. Irmão, as aflições do tempo presente não se comparam com a glória que vai se revelar. Ela acreditava que o que iria acontecer era maior do que a própria vida do filho dela. Irmão, a confiança, o que ela semeou, ela vai colher. Você tem que acreditar, mesmo que na tua mão pareça não ter nada, mas se Deus, o Senhor vai encher minha mão de bens. Mas não tem nada, mas eu já posso ver pela fé, o Senhor vai operar. Aí passa o tempo, ela vai, encontra um, encontra outro, encontra o Geazi. Ô, filha de Deus, você veio falar com o pastor? Vim sim, eu quero falar com ele. Irmão, a autoridade estava sobre quem? Sobre o Eliseu. Era com o Eliseu que ela tinha que abrir o coração. Você, desculpa, não me interprete mal quando eu falo você, não leve para a primeira pessoa, né? Mas as pessoas que têm uma igreja, que têm um pastor, têm que procurar o seu pastor nas suas demandas. Porque ele é a autoridade espiritual sobre a tua vida. Ah, pastor, mas eu não quero incomodar. Você não quer incomodar? Não, você não acredita que ele pode te ajudar. É diferente. Você só vai fazer algo quando você crê. Quando você acredita que aquilo pode acontecer. Ah, pastor, eu estou meio frio. O que você faz? Pastor, eu estou frio. Pastor, eu estou querendo desistir. Procure ajuda. Amém, irmãos? Chega então e fala, Eliseu, eu não pedi filho nenhum. Por que o senhor orou para me ter filho? Agora ele morreu. Aí a Bíblia fala que ele diz, calma, mulher. Calma. Diga assim comigo, calma. Aí o Eliseu envia o Geazi. Irmão, tem coisa que o pastor às vezes nem entende, irmão. Ele fala assim, ó, você vai ler em casa, né? Vai ler? Não vai. Ele fala assim, Geazi, pega a minha bolsa. Pega a minha bolsa, que é o bordão, vai lá e coloca em cima do menino, que o menino vai ressuscitar. Sabe quando você fala, obreiro, faz assim, irmão, faz assim, a pessoa não faz? E obreiros entenderão. Faz assim, ó, faz assim, desse jeito, assado, daquele jeito. Irmão, o Geazi foi lá, mas ele não acreditou. Porque o pastor falou, vai que você vai lá, com o bordão, com a minha bolsa, vai colocar sobre o menino vai ressuscitar. Só que ele não acreditou. Às vezes nós estamos assim na igreja, né? Palavra para todos nós e para os obreiros também. Ah, será que é isso mesmo? Aí ele chega e fala, ih, pastor, fui lá, coloquei o bordão, quase coloquei a criança dentro da bolsa, mas não resolveu não, a criança está morta ainda. Aí o profeta fala igual Jesus, ei, homens de pequena fé, deixa que eu vou lá resolver. Tem uma frase que eu falo para Fernando, né? Você lembra da frase ou não? Ê, Fernando, se eu não colocar a mão, fala aí. Tem que colocar a mão. Tem gente que às vezes você não está conseguindo porque você não encara com a mesma fé que o pastor está te passando. O pastor está te passando uma fé da palavra, não do homem. Você está entendendo? O pastor, vai lá, vai dar certo, você vai conseguir. Deus é contigo. Vai dar tudo certo. Ih, pastor, o senhor está enganado. É que o meu problema é maior que o senhor pensa. Você não está acreditando na palavra do profeta. Aí quando ele termina essa parte, o Geazi volta e o profeta faz o quê? Deixa comigo. Ele foi lá e recostou o rosto sobre o rosto do menino. Ele deitou sobre o menino. Não me pergunte por quê. Foi o ato de fé. Ele deitou sobre o menino 1, 2, 3. E a Bíblia fala que esse menino, na 7ª vez, ele fez... Ele voltou a viver.
Você entendeu o começo da mensagem? Que você só vai falar do que você crê. Só tem autoridade para falar quando você acredita na palavra. Agora a pergunta que eu faço para você: essa mulher semeou, acreditando que era o certo fazer, preparar uma mesinha para o pastor, preparar um quartinho para o pastor, preparar uma comida para o pastor. Ela semeou sem entender, mas quem colheu? Não foi o pastor, foi ela. O pastor foi abençoado, mas direta ou indiretamente, quem foi abençoado foi ela. O filho voltou à vida. Lá no versículo de número 2 Reis, capítulo 4, versículo 36. Então chamou a Geazi e disse: chama essa sunamita. E chamou-a, e veio a ele, e disse ele: toma, e vai sepultar ele, amém? E veio ela, e se prostrou aos seus pés, e se inclinou à terra, e tomou o seu filho, e saiu. Diga graças a Deus. A consolação que você recebe, ela serve para consolar outras pessoas. Aprenda isso. Não se esqueça que ainda que esteja... Pastor, a sunamita fez tanta coisa boa, por que ela está sofrendo? Quem já se perguntou? Eu faço tudo que a palavra diz, por que estou passando por isso? Quem já se perguntou? Se você não se perguntou, você não é crente. Você nunca se perguntou, eu faço tudo certo. Por que está assim minha vida? O que o Paulo falou? Se sofremos aflições e tribulações, é para a consolação de vocês. A tua luta vai servir para ser escada de fé, para crer naquilo que Deus fala através de você e pelo seu testemunho. Algumas pessoas vão precisar de saber da tribulação que você passou para se levantar. Em nome, sempre Jesus em primeiro. Nunca colocando a primeira pessoa, não colocando você. Deus em primeiro lugar. Quem entendeu a mensagem de hoje? Ou seja, se a tribulação, mensagem de hoje, Dres, tribulação que promove consolação. Amém, irmãos? Então, eu posso passar por tribulação mesmo sendo de Jesus? Sim, mas eu sei que há operação de consolação. O que significa consolação? Eu fui no dicionário fala assim, ó, consolação é aliviar, é o alivio... Oh, Jesus. Perdão. Consolação é o alívio dado a uma aflição. Consolação é o alívio dado a uma aflição. A dor de alguém ou até mesmo conforto para alguém que está precisando. Então, a consolação alcança quem, irmão? O que o Paulo falou em Romanos 18, capítulo 15, versículo 18? Eu não faço nada se eu não, primeiro, Deus tenha falado comigo. A consolação só alcança você, irmão, se você crê naquilo que Deus fala com o seu coração. Na palavra, nos exemplos, nos testemunhos. Amém? Pastor, mas eu tenho um problema sério de córneas. Deus já fez milagres de córneas. Pastor, mas o meu problema é uma AIDS. Quem já viu falar de gente curada de AIDS? Essa pessoa foi curada de AIDS. Eu tenho esperança. Deus consolou esse meu irmão e vai me consolar também em nome de Jesus. Pastor, mas estamos sofrendo aflições de morte. O Paulo também sofreu, mas Deus consolou ele vai me consolar também. Houve um tempo que a igreja se dispersou. Lembra da Bíblia? Em Atos capítulo 6, 7 e 8, a igreja cresceu. Daqui a pouco, o povo sumiu da igreja. Por causa de perseguição, por causa de dificuldade. Mas a igreja nunca parou, né? A igreja do Senhor nunca vai parar. Ainda que tenham perseguições e tribulações, creia na palavra de Deus, que haverá consolação para aqueles que têm esperança no nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor? Amigos de casa, Deus abençoe, fiquem na graça de Deus.